Alô, alô, eu sou o professor Luiz Evnes. Nesse vídeo de hoje nós vamos ouvir a entrevista de um filósofo atual da Itália chamado Franco Berardi. Ele estuda sobre as questões ligadas à comunicação atual, comunicações modernas, e como essas comunicações afetam a nossa mente. Esse é o principal tema de estudo dele, ok? Então nós vamos ouvir, só que como eu sou professor, né, e mania de professor, eu vou passar um resuminho antes do que ele está falando. Entenderam? Mania de professor. E é até bom para vocês, né, porque quando vocês forem ouvir a entrevista, vocês já tem uma ideia do que se trata, né? O Luiz já falou lá, o tema é mais ou menos esse. Aí vocês vão aprofundar ouvindo a entrevista dele, tudo bem? A entrevista dele fala sobre que as pessoas, hoje em dia, estão perdendo o senso crítico. E isso é preocupante. Senso crítico é a capacidade que nós temos de perceber quando alguma coisa não faz sentido. Você ouve uma notícia, alguém te passa alguma informação, e você fica assim: isso aí não faz sentido. Isso aí não deve ser verdade, viu? Deve ser mentira. Como dizia antigamente, né? Não cola, eles falavam antigamente. Não cola, não colou não convenceu. Você sente que tem alguma coisa ali que está errada, né? Essa capacidade de sentir que alguma coisa não cola, né? É o senso crítico, viu? Ou então, questão ética, né? Você pensa assim: isso aí não está certo, isso aí é errado. Quem contou, né? Contou de um jeito para fazer parecer que é certo, para fazer a gente participar, mas olha bem, isso não é certo, né? Então isso também é senso crítico, não só perceber o que é verdadeiro, o que é falso, mas também perceber o que é certo e o que é errado, tá bom? Então, se você tem essa capacidade de perceber o que faz sentido, o que não faz, o que é verdadeiro, o que não é, vai ser difícil de te enganar, né? Ok? Mas se não perceber, aí qualquer um pode te enganar. E o que nós temos tendo hoje em dia é isso, viu? Uma situação de manipulação. As pessoas estão perdendo o senso crítico, acreditam em qualquer coisa, tudo que falar a pessoa acha que tem sentido, que está certo, né? Perdeu a noção. Aí a gente aproveita para manipular líderes religiosos, líderes políticos, né? Empresas, etc. Começam a contar coisas para nós absurdas, ridículas, erradas, e nos convencem que está certo, que é verdade. E aí nós acreditamos que estamos perdendo o senso crítico, não sabemos diferenciar o que é certo do que é errado mais, ou o que é verdade do que é mentira. E o Franco Berardi vai nos explicar por que isso está acontecendo, por que nós estamos perdendo o senso crítico. A ideia principal dele é a seguinte: é que as comunicações modernas, né, televisão, celular, internet, YouTube, Facebook, as redes sociais, elas jogam em cima de nós muita informação de uma vez só, né? Nós somos bombardeados por muita informação, que vem tudo de uma vez só. E aí a mente humana, recebendo muita informação assim de uma vez só, não consegue raciocinar em cima, não consegue processar, como ele fala. Então você não consegue mais receber a informação, não consegue mais perceber, raciocinar. E aí a tendência é acabar acreditando em qualquer coisa, né? Você não consegue diferenciar mais, porque vem tudo de uma vez, né? Que a mente humana funciona assim: uma coisa de cada vez. Você recebe uma informação, pensa, depois vem a próxima, e você pensa, compara, opa, tô sacando, né? Mas se vem tudo de uma vez, você é uma enchente, né? Aí você não consegue mais raciocinar e acaba acreditando em qualquer coisa. E esse pessoal aproveita isso, manda fake news para nós, nos convence de coisas absurdas. Então, perder o senso crítico é muito grave, você pode ser manipulado. Você que é estudante não pode ser ingênuo, você tem que ter senso crítico, ok? Então vamos ouvir agora a entrevista completa, em que o Franco Berardi vai contar detalhes. O que eu falei é só por cima, né? Ok? Só que a voz que você vai ouvir não é do Franco Berardi, é um rapaz chamado Lucas Martins Evnes, que por coincidência é meu filho, ok? Então ele vai lendo o texto e vai contar, ok? Então, bom proveito, veja os detalhes, que eu falei só por cima, mas o texto tem detalhes, viu? Então, bom proveito, tchauzinho. O pensamento crítico morreu, por Franco Berardi.
A solidariedade é a maior ameaça para o capitalismo financeiro. A solidariedade é o lado político da empatia, do prazer de estarmos juntos. E quando as pessoas gostam mais de estar juntas do que competir entre si ou se agarrar aos bens materiais, isso significa que o capitalismo está condenado. Por isso é que a dimensão de empatia, da amizade, está sendo destruída pelo capitalismo. O que parece é que os processos tecnológicos e econômicos geraram, simultaneamente, o capitalismo financeiro e a aniquilação tecnológica digital da presença real do outro. Na comunicação virtual, nós desaparecemos, porque quanto mais comunicarmos virtualmente, menos presentes estamos, física, erótica e socialmente, no âmbito da comunicação real. No fundo, o capitalismo financeiro se assenta no fim da amizade. Ora, a tecnologia digital é um substituto da amizade física, presencial e palpável. Através das redes sociais, temos uma permanente desintegração das relações humanas reais. Agora dizem que é preciso consertar o Facebook e outras redes sociais. A solução não é consertá-las, mas sim consertar nós mesmos. Precisamos regressar a algo que as redes sociais tiraram de nós e que as novas gerações nem sabem bem o que é. O pensamento crítico poderia ajudar a nos consertar, mas o pensamento crítico só é possível através de uma relação lenta e tranquila com as palavras e as ideias. O pensamento crítico só é possível quando conseguirmos ler um texto sem pressa e repensamos no que lemos, para podermos distinguir entre o bem e o mal, entre verdade e mentira. Quando o processo de comunicação se torna muito rápido, vertiginoso, assentado em multicamadas e extremamente agressivo, deixamos de ter tempo para pensarmos de forma crítica. Ou seja, o pensamento crítico morreu, afogado em um dilúvio de informações. É algo que não existe nos dias de hoje, salvo em alguns casos excepcionais, onde as pessoas podem dar-se ao luxo de ter tempo para pensar e duvidar metodicamente do que lhe é comunicado. Já a grande maioria das pessoas tem recebido excesso de informações vindas principalmente de celulares e internet e não consegue digeri-las. A mente humana funciona recebendo as informações de forma sequencial, linear, pensando e compreendendo uma coisa de cada vez e fazendo as devidas conexões entre elas. Mas quando vem muita informação, toda de uma vez, não conseguimos pensar direito. É muito difícil refletir sobre tanto conteúdo caindo sobre nós como uma tempestade de informações. E por isso, não conseguimos mais diferenciar o que faz sentido do que não faz, o falso do verdadeiro, e acabamos acreditando em qualquer coisa, mesmo as mais absurdas. Ou seja, perdemos o pensamento crítico.
Muitos são até aliciados por teorias conspiratórias, campanhas de desinformação, negacionismos infundados, campanhas de ódio e política baseada em fake news, mesmo as mais ridículas. Eu e muitas outras pessoas acreditávamos que a internet ia libertar a humanidade. Errado! As ferramentas tecnológicas não vão libertar-nos. Só a humanidade pode libertar a si própria. Voltando ao Facebook e outras redes sociais, como podemos defini-las? Elas são máquinas que capturam nossa atenção e nos colocam em uma aceleração infinita. E essa aceleração, intensificação, obriga a distrair-nos da vida real e da amizade genuína. A nossa vida afetiva foi absorvida pelo mundo digital. Por isso as pessoas esperam que as outras gostem do que fazemos nas redes sociais. E muita gente sente-se infeliz quando seus posts não produzem esse efeito. Uma das consequências desse investimento emocional é chamado de efeito da câmara de eco. Ou seja, tendemos a comunicar, a trocar informações e opiniões com pessoas que pensam como nós, ou que reforçam as nossas expectativas e reagimos mal aos diferentes de nós. Podemos chamar isso de psicopatologia da comunicação. O futuro só é imaginável quando estamos dispostos a investir emocionalmente nos outros, na amizade, na solidariedade e, claro, no amor. Mas se não formos capazes de sentir empatia, o futuro não existe. O ser humano é um animal social. São os outros que nos validam, que nos conferem humanidade. Um estudo da OMS refere o suicídio como a segunda causa de morte entre crianças e jovens, com idade de 10 a 24 anos, e estima que, em 2020, a depressão será a segunda forma de incapacidade mais recorrente em todo o mundo. Entre finais da década de 1970 e 2013, a taxa de suicídio aumentou 60% em todo o mundo, segundo dados da OMS. Como podemos explicar esse aumento brutal? O que aconteceu há 40 anos atrás? O neoliberalismo eliminou a empatia da esfera social. Depois, a tecnologia digital começou a destruir a própria realidade, a relação física entre humanos. O pleno emprego é algo impossível. O que temos é mais precariedade para todos, corte de salários para todos, mais trabalho para todos. Em suma, uma nova escravatura. A isso soma-se dois aspectos importantes. Primeiro, a obrigação passou a ser parte integrante da nossa formação psicológica, e a competição tornou-se um princípio moral universal. Segundo, passamos a julgar-nos em função do critério da produtividade. Existe apenas um modelo, um padrão, que é a competição, e sentimos-nos culpados de todos os nossos fracassos, seja ele o desemprego ou a pobreza. Há quem ele chame autoexploração. Hoje em dia, o grau de imprevisibilidade aumentou de tal forma que pôs fim à potência masculina. O ponto de vista feminino, por sua vez,
representa o cuidado, a sensibilidade e a imprevisibilidade da natureza. Atualmente, só o ponto de vista feminino é que pode salvar a raça humana. O ponto de vista masculino tenta dominar e explorar a natureza, mas o feminino se harmoniza com ela e é a nossa grande esperança. Os homens devem aprender com as mulheres. Faço minhas as palavras de Keynes. O inevitável geralmente não acontece, porque o imprevisível prevalece. Embora não seja meu hábito fazer sugestões, deixo essa. As pessoas devem estar abertas ao inesperado, ao imprevisível. Se olharmos para o presente, constatamos que a guerra, a violência, o fascismo são inevitáveis. Mas o inevitável pode não acontecer porque o imprevisível sempre aparece. Então, não é realmente inevitável. Então ainda há uma esperança. Podemos estar receptivos ao imprevisível e procurar continuamente uma linha de fuga, um desvio que nos tire da direção rumo ao inevitável. Sendo que isso requer muito empenho e uma enorme energia. É o imprevisível que nos dá uma esperança diante do inevitável.